Boa tarde, eu te saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Não viemos aqui te julgar, viemos aqui te alertar. É o aviso de Deus através da palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que muitos confundem buscar Deus com ser religioso. Muitos acham que podem buscar Deus através de religiões, seja ela qual for. Acontece que Deus é um Deus vivo e Ele não habita em templos feitos de tijolos. Ele quer fazer moradia na vida do ser humano. Ele é um Deus vivo e verdadeiro. Por isso muitos buscam um Deus morto, acham que estão buscando um Deus vivo, mas o Deus da religião, seja ela qual for, é um Deus morto. O apóstolo Paulo era um religioso que buscava Deus na religião que ele considerava certa, a boa. Ele era um fariseu, segundo a tradição dos judeus, segundo a tradição e ensinamento dos pais dele. Só que ele perseguia aqueles que seguiam a Cristo. Ele perseguia aqueles que se diziam servos de Deus através de Jesus. Porque Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Não há outro mediador. Deus deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Acontece que nos dias de hoje não estão crendo nem mais em inferno, não crê mais em céu. Acontece que quando alguém morre, todos falam: descansou em paz, agora está melhor. Será que está melhor mesmo? Será que descansou em paz mesmo? Paulo, apóstolo de Cristo, de perseguidor passou a ser perseguido, depois que ele ouviu a voz de Cristo. Ele, através da religião, que ele considerava uma religião de Deus, ele perseguia aqueles que serviam a Deus, que serviam a Jesus. Por isso o próprio Paulo fala que a palavra e a mensagem que ele trazia não era a mensagem persuasiva de sabedoria humana, mas era demonstração de espírito e poder. Agora, infelizmente, nos dias de hoje, as igrejas que se dizem cristãs, sejam elas evangélicas ou católicas, na sua grande maioria, segue a sabedoria do homem, porque a palavra de Deus não é de particular interpretação, são palavras dadas àqueles que querem ouvir. Por isso que a maioria zomba e escarnece de Cristo, porque não aceitam a Ele como Filho de Deus, e aquele que não tem o Filho, não tem o Pai. Não adianta você dizer que tem a Deus e você não aceita Jesus como seu único Salvador. E sabe o que é pior? Que se você não aceita Jesus como seu Salvador, você também não vai ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é dado por Jesus. O Espírito Santo é dado para que possamos nascer de novo. O Espírito Santo é dado para que sejamos convencidos por Deus, através do Espírito Santo, que precisamos dele, que somos pecadores. Essa é a função do Espírito Santo, ser um consolador, ser um ajudador. Acontece que rejeitam esta palavra, a palavra do Deus vivo, de que deixou registrada, porque a maioria quer saber dessa palavra através da sabedoria do homem, através das religiões. E a religião pura para com Deus é se afastar da corrupção do mundo. O mundo está corrompido com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com as suas religiões. Não tem religião que leve o homem a Deus, somente Jesus Cristo pode levar o homem a Deus. Ainda assim, muitos persistem no erro e no engano, naquilo que aprenderam, naquilo que foram criados. São donos de si próprios, como fala em 1 Coríntios 8:5. São deuses e senhores na terra.
O homem, quando pensa que acha, quando pensa que sabe, está sendo um Deus. Quando você diz que a sua religião é que importa, que você nasceu nessa religião e você vai morrer nessa religião, você está sendo um Deus. E Deus, não há outro Deus diante de Deus. Não há Deus de pau, não há Deus de gesso, nem de pedra, nem de ouro, nem o próprio homem pode se fazer um Deus. Preferem adorar os demônios, preferem adorar as entidades, se curvam diante de imagens, se curvam diante de falsos pastores, falsos profetas, dão dinheiro para os lobos devoradores. Erreis por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Por isso que quando Paulo fala que a palavra dele não consiste em palavra persuasiva, palavra que convence pela sabedoria, porque muitos estão sendo convencidos pela sabedoria do homem, muitos estão sendo convencidos por aquilo que vê. O fato de você ver milagre não quer dizer que são de Deus, não. O fato de você ver cura não quer dizer que é de Deus, não. Olha aí o João de Deus. O João de Deus era de Deus ou era do diabo? Está lá em cadeias. E ele não só estrupou, como ele tinha um garimpo ilegal. E ele colocava prostitutas que quando tinha filhos, ele vendia esses filhos para rituais de magia. Só que o povo prefere acreditar naquilo que está vendo. Não crê no invisível. Agora você pode ver, só você querer. Você pode ver aquilo que Deus quiser te mostrar, se você tiver um coração sincero diante de Deus. Porque já diz esta palavra, que a heresia está posta, são opiniões contrárias à palavra de Deus. Isso que é heresia. São achismos, são falsas teologias. Porque Satanás se transfigura até mesmo no anjo de luz, para enganar, se possível, for os escolhidos. Por isso que tem muitos que são de Deus, mas acontece que estão sendo enganados pela religião, estão sendo enganados pelos falsos profetas, pelos falsos pastores, né? Você pode tampar o teu ouvido, mas a palavra está sendo falada, ministrada, e o alerta, o aviso de Deus tem sido enquanto você está vivo, porque depois da morte segue-se o juízo. Este é o aviso de Deus que está vindo às ruas. Este é o aviso de Deus que tem vindo através de vários, até mesmo os falsos profetas. Porque é para provar se você é de Deus ou não é. Você que fala que é de Deus, mas não aceita Jesus como seu Salvador. Você que fala que é de Deus, mas tem uma religião e fala que essa religião te leva próximo de Deus. Está no engano, no erro e na mentira. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Buscai-o enquanto está próximo. Porque haverão dias que procurarão esta palavra e não acharão. Procurarão a Deus, mas não encontrarão. Ele ainda está com os braços estendidos. Ele ainda está com os ouvidos abertos. Só que o pecado afasta Deus do homem. Não pensa porque é uma pessoa boazinha que ajuda o próximo que você tem a Deus, não. Muitos pensam isso, porque a salvação vem pela graça por meio da fé. Só que você tem que dar ouvidos à palavra de Deus, porque a fé não é de todos. Existe uma fé que, independente da religião, todos têm. A pessoa acredita em si mesma e fala, eu tenho fé. Mas essa não é a fé que fala desta palavra. Jesus falou que Ele é o mediador, Ele é que dá fé. Jesus Cristo, Filho de Deus, a fé que vem dele, a fé espiritual, é a fé para te levar à vida eterna, é a fé que salva. Aleluias. A fé que salva, não é a fé que te dá dinheiro, te dá carro, te dá emprego. Essa fé aí estão vendendo nas igrejas. Essa fé aí está cheia de falso profeta, querendo falar para você que se você der o teu dinheiro, você vai receber bênção. Não se engane. Porque o diabo pode abençoar também. O diabo pode te dar emprego, o diabo pode te dar dinheiro, fama, assim como tem muitos fazendo pacto com o diabo. Tem muitos fazendo pacto com falsos deuses que são demônios. Ou é Deus, ou é Pai, é o Filho, ou é o Espírito Santo. O resto é engano.
Não pensa por ser uma pessoa boa, ou porque fulano foi uma pessoa boa, hoje virou um santo depois que foi para o céu. Nós temos que procurar ser santos aqui na terra. Sabe o que significa santo? É separado para Deus. Isso que é santo. Santo não é bonzinho, perfeitinho, que não erra, não. Ser santo é separado, purificado para Deus, e esta palavra santifica. Esta palavra leva Deus ao encontro do homem, mas não é a palavra particular, nem de conhecimento e sabedoria do homem. Por isso que Paulo fala na sua palavra, que a palavra persuasiva não é de Deus. Essa palavra te leva a uma fé que não é a fé que vem de Deus. A fé que vem de Deus move montanhas. A montanha do seu eu, do seu ego, é a primeira montanha a ser removida. Porque o homem é movido pelos seus instintos. O homem é movido pelos seus desejos. O ser humano, o homem e a mulher, é movido pelas suas paixões. E pensam que são livres, mas na verdade estão acorrentados, quando Jesus não liberta verdadeiramente. Por isso que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a verdade que está em Cristo não é a verdade da religião, não é a verdade da palavra persuasiva, não é a verdade que está na boca de todos, é a verdade que está na boca de Cristo. Essa é a verdade que liberta. Porque este mundo parece que eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero, posso. Só que você fazer o que você quer e morrer e ir para o inferno, isso não é liberdade. Que escolha é essa? Quem é que quer maldição para si mesmo? Quem é que quer a morte eterna? Por isso que Deus fala: escolhei hoje a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Só tem uma maneira de você escolher a vida, é através de Cristo, porque Ele é a vida. Jesus é a vida. Jesus é a vida eterna. Não olha só para esse mundo, vai viver quanto? 70, 80, 100 anos? E depois, já diz as Escrituras, depois da morte segue-se o juízo. A palavra de Deus está disponível. Estamos num país ainda que se pode falar de Deus, ainda se pode ter a Bíblia, talvez por pouco tempo. Porque as Escrituras dizem que haverá dia que procurarão esta palavra e não acharão. Glória a Deus. Esses dias já estão se cumprindo em vários países. Tem vários países que você sequer pode se reunir na sua casa. Vários países que dizem que sequer você pode falar de Jesus. Tem vários países que você é perseguido se você tem uma Bíblia, se você fala de Jesus. Estamos chegando num grande final, como se diz. Porque há 2000 anos Jesus veio à Terra, mas Jesus já existia desde a eternidade, desde sempre. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Ele é o primeiro e o derradeiro. Nada que foi feito se fez sem que tenha sido feito ou dado por Deus e por Jesus. Só que preferem crer nas suas próprias religiões, crer nas suas próprias crenças, e estão acorrentados, estão presos aos seus desejos e seus prazeres carnais. Pensam que fazer o que quer é ser livre, né? Agora, ser livre verdadeiramente é você não precisar, não precisa de internet, não precisa de Facebook, não precisa de religião para viver, não precisa de droga, de maconha, de cachaça, não precisa de sexo. Isso é que é ser livre. Você está livre dos desejos carnais desse mundo que te afastam de Deus. Por isso Jesus fala hoje: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É Cristo que pode ressuscitar. Ele ressuscitou e Ele quer te ressuscitar, porque está num sono, um sono profundo nessa terra. É um sono espiritual, é uma morte espiritual, assim como um dia estive morto espiritualmente. E quando a gente está morto espiritualmente, muitas vezes a gente deseja a própria morte, porque acha que do outro lado vai ser melhor. Só que se eu partir dessa para outra, sem ter aceitado a Jesus como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu vou partir para pior. Muitos desejam ir para o inferno, achando que o inferno é um lugar melhor. Muitos acham que a vida é igual a vela, acabou, apagou, se acaba a vida.
Mas depois da morte segue cumprido. Várias religiões pregam que depois da morte você vai ter outra chance, você vai ter outra oportunidade. Só que Jesus falou que a oportunidade é essa. A oportunidade é agora, quando você está vivo. Quem pode garantir que vai estar vivo de hoje para amanhã? Por isso é o aviso de Deus, o alerta de Deus sobre a tua vida. Não se engane com as religiões, com as palavras bonitas, com as palavras boas e agradáveis. Porque as palavras de Jesus verdadeiras, palavras verdadeiras, elas podem te causar de primeira, podem te causar até um certo confronto. Você pode não crer de primeira, mas se você quiser ouvir verdadeiramente a voz de Deus onde você estiver, na tua casa ou aqui na rua, abrindo teu coração para a voz do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, o Espírito Santo que convence o homem da justiça e do juízo de Deus. Quem convence o homem não é palavras persuasivas de homens. Quem convence o homem é Deus e o Espírito Santo. Em 2 Coríntios 11 fala que os falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O próprio Satanás, para enganar, se possível for, se transforma em ministros da justiça. Está cheio de ministro aí falando que é ministro de Deus, falsos pastores, falsos missionários, está cheio de falsos religiosos, seja qual for a religião, cheio assim. Só que cada um continua na sua crença, continua naquilo que quer acreditar, naquilo que é melhor para si próprio. Mas você tem que entender uma coisa: Jesus Cristo veio para todos, mas apenas aqueles que recebem a Jesus vai ser dado o poder para ser feito filho de Deus. É dado o poder do Evangelho para transformar o ser humano. É dado o poder do Evangelho para que você creia em Jesus Cristo. Mesmo que você tenha dúvida hoje, mesmo que você tenha certeza que não existe Deus, que não há céu, que não há inferno, mas se você colocar diante de Deus com sinceridade, Deus vai te mostrar, Deus vai te provar, porque Ele é um Deus vivo, e Ele conhece, Ele escuta a tua voz lá no fundo do teu coração. Para você falar com Deus, você não precisa abrir a boca em alto e bom tom. Aí onde você está com a sua mente, o seu coração, antes de você abrir a boca, antes de você pensar, Ele já sabe quais são os seus pensamentos. O aviso de Deus, essa é a mensagem do Evangelho, é curta, é arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus é a moradia do Espírito Santo dentro de nós. Reino de Deus não é igreja, reino de Deus não é religião, reino de Deus não é dízimo, não é oferta, reino de Deus não é ídolos de barro, de bronze, reino de Deus não é poder e fama e glória nessa terra. O reino de Deus está dentro daqueles que querem. Aqueles que querem receber o reino de Deus aqui na terra vão receber o reino de Deus nos céus. Essa que é a verdade. Por isso você tem que dar ouvidos à voz de Deus, não à voz do ser humano, do homem. Porque a fé vem pelo ouvir, e a fé verdadeira não é de todos. A fé verdadeira não é fingida, mas tem fé que é fingida. Tem palavra que é fingida. Tem palavra que é muito bonita, parece que é de Deus, só que o fim dela é a morte, o fim dela é inferno. Palavra que poucos, todo mundo fala inferno, fala diabo o tempo todo. Agora quando se fala de Deus, torcem o nariz, viram a cara, tampam o nariz, tampam os ouvidos, tampam os olhos, tampa tudo, né? Para ouvir a verdade de Cristo. Esta verdade que poucos querem receber. Está cheio de gente dizendo que tem a Deus. Está cheio de gente enchendo aí as religiões, enchendo o bolso dos falsos profetas. Acontece que Deus é um Deus vivo e verdadeiro. Ele quer reinar na tua vida, ser o Senhor da tua vida, onde a paz e a alegria
no Espírito Aleluia, Santo. Jesus. Glória a Deus. Porque não é a paz que o mundo dá, não é a alegria que o mundo dá, essa alegria passageira, quando você está ali com os amigos tomando uma, comendo churrasquinho. Essa é a paz que o mundo dá, a paz aparente, a paz de Cristo está lá dentro. Pode estar caindo o mundo, acabando o mundo, mas o divino que busca Deus verdadeiramente está em paz. Esse é o aviso de Deus para a tua vida. Arrependei-vos, pois é chegada a vós o Reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus possa abençoar em nome de Jesus.